Aqui temos um vaso de barro, mais outro vaso de barro, vaso que foi fabricado, feito de barro. Para um vaso de barro ser feito, ele passa por 6 fases, 6 processos. O primeiro é a escolha do barro. O oleiro precisa ir lá no barranco, lugar onde está o barro, e escolher o barro certo para fazer o vaso. Existem 200 tipos de barro e desses 200, apenas 6 são adequados para a fabricação de um vaso. E o oleiro que trabalha com isso conhece, sabe qual é o barro apropriado. Isaías 64:8 diz a seguinte palavra, vou ler aqui. Isaías, na Bíblia Sagrada, capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. O Senhor Deus é o oleiro, o nosso fabricante, e nós somos o barro. Deus lhe escolheu. Deus escolheu a matéria-prima para lhe fazer. Depois da escolha do barro, vem a segunda fase, que é a fase do curtimento. É quando o barro fica descansando. Fica descansando ali num determinado lugar para melhorar. É a fase do curtimento. Aplicando para nós é aquela fase que nós achamos que Deus não está olhando para nós, que nos desamparou, que parece que Ele está em silêncio. A terceira fase é a fase do pisamento, quando o oleiro pisa o barro, pisa massa bastante, para que o barro seja limpo e sejam retiradas as bolhas de ar. Porque se o barro ficar com bolhas de ar, quando ele passar pelo processo do forno, ele vai rachar. Ele não será um vaso útil, um vaso bom, um vaso que possa ser usado. Aí a quarta fase da fabricação do vaso é a fase da mistura. Isso é real, é cumprido pelos oleiros nas olarias. O barro vai ser misturado com palha fina e pedrinha triturada para que ele fique mais reforçado, para que ele não se quebre facilmente. Quando Deus estiver fazendo isso com você, misturando com as pedrinhas, com as coisas que fazem parte do tratamento dele para nós, não murmure, não reclame. Agradeça a Deus. Cada dia nós precisamos aprender, nunca estaremos totalmente prontos. E no dia que estivermos um vaso pronto, totalmente pronto, aí Deus nos leva, porque aí não tem mais nada para aprender, para ser corrigido, para ser aperfeiçoado nessa terra. Aí o quinto processo da fabricação do vaso é quando o vaso é modelado. É aquela fase que o oleiro leva o barro ali para a roda e começa a modelar com as mãos dele. Faz o vaso do jeito
jeito que Ele quer, do tamanho da forma que Ele quer. Aí, por último, vem a fase da fornalha, quando este vasinho, quando o vaso, pequeno ou grande, precisa ser inserido na fornalha, ficar ali por um bom tempo, para ele poder adquirir esta cor bonita, poder adquirir a consistência, ficar forte. Olha o barulho que ele faz. Esse barulho não tem antes de entrar no forno. É um vaso pronto para servir de ornamento ou para ser colocado alguma coisa dentro dele. Uma coisa importante também na fabricação do vaso é que ele não é feito de fora para dentro, mas de dentro para fora. O oleiro mexe de dentro para fora e vai formando o vaso da forma que ele deseja. Então, são essas 6 fases. Vamos recordar primeiro a escolha do barro, depois a fase do curtimento, quando o barro fica descansando, em seguida a fase do pisamento, do amassamento do barro, a fase da mistura, quando ele é misturado com pedrinhas e palha fina. A quinta é quando o vaso é modelado, quando o vaso é modelado, quando o barro, né? O barro vira vaso, quando o barro cria uma forma de vaso. E por último, quando o vaso, já com a forma de vaso, é colocado na fornalha. E de lá ele sai forte, sai pronto para o uso, pronto para receber qualquer coisa no seu interior ou simplesmente servir de adorno, servir de enfeite. E como nós lemos em Isaías, nós somos barro e Deus é o nosso oleiro. Vou ler novamente. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. E no Novo Testamento, 2 Coríntios 4 e 7, o apóstolo Paulo vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Barro, um material tão simples, um objeto tão simples, mas que dentro pode carregar um grande tesouro. Nós somos estes vasos de barro que Deus escolheu, que Deus formou e colocou o seu poder, a sua graça, seu amor, seus propósitos dentro de nós. Seja um vaso de bênção. Atenda ao chamado de Deus. Ele lhe ama, ele deseja o melhor para a sua vida.